Em Salto, uma ação conjunta das polícias civil e militar apreendeu quase 90 quilos de drogas. Segundo a Polícia Militar, o Jardim São Gabriel é conhecido como ponto de tráfico. Os 87 quilos de pasta base de cocaína foram encontrados na geladeira de uma casa. O suspeito foi levado a um CDP da região. 2 presos em regime semiaberto roubaram um carro no bairro Campolinha, em Sorocaba. Segundo a polícia, os detentos abordaram uma mulher que estava buscando o filho na escola. Os 2 a ameaçaram com um facão e levaram o automóvel. Os homens trabalhavam no Parque Cassato Maru e saíram do local com o pretexto de ir ao banheiro. Os 2 foram abordados na Avenida Washington Luiz por uma viatura da PM e um dos suspeitos conseguiu fugir, já o outro foi levado ao plantão policial. Uma semana de invasões em áreas particulares e públicas. O Noite Cidade mostrou que pelo menos 4 cidades da nossa região passam por essa situação. Olha só. 20 famílias de Iperó estão em um terreno em frente à área de onde foram retiradas numa reintegração de posse esta semana. Com a chuva e a ventania de manhã, lonas dos barracos saíram do lugar. É uma situação desumana, mas assim, é a única maneira que a gente encontra de lutar para garantir nosso direito. Em São Roque, moradores do bairro Paisagem Colonial ocuparam casas de um condomínio. A obra está paralisada desde o início de 2013. A prefeitura constatou que a maioria das famílias não tinha direito às casas sorteadas no programa habitacional da prefeitura. Um grupo de moradores concordou em sair pacificamente na segunda-feira. Caso o acordo não seja cumprido, será feito um pedido de reintegração de posse. Em Várzea Paulista, famílias criaram a Vila Copa, no terreno que pertence a uma empresa que tem concessão de linhas férreas no estado. Lá elas criam galinhas, retiram água de poço e erguem casas. Em Sorocaba, 2 famílias construíram barracos num terreno que os próprios moradores afirmam pertencer à prefeitura, na Vila Barão. Eles alegam que não vão sair de lá. Em todos os casos, moradores afirmam que não têm condições de bancar valores de aluguéis e que não encontram apoio do poder público. Ninguém aqui é invasor. Nós somos todos trabalhadores, pagamos nossos impostos, mas infelizmente não temos onde morar. O que a gente sonha é isso, uma vida digna, uma vida justa, né? E como é que a pessoa se obriga a ficar debaixo da chuva aqui? Por quê? Porque está precisando, né? Porque vê quem não está precisando, se está aqui, não está. A pessoa não precisa, como é que ele vai ficar num lugar desse aqui? Se o governo, fornecesse moradia decente para a população, ninguém temeria ocupações irregulares, favelas, porque quem vai deixar de morar numa casa, rebocada com toda a infraestrutura, para morar numa situação dessa? E para falar sobre essas invasões que passam a fazer parte de casos na Justiça, eu converso agora com o Fábio Haddad, que é vice-presidente da OAB de Sorocaba. Boa noite. Obrigada pela participação. A gente percebeu na reportagem, ninguém quer realmente viver numa situação como essa, mas acaba sendo uma situação da Justiça, porque também não pode chegar, não posso pagar aluguel, simplesmente a gente olha para aquele terreno, se une e vai. Como é que a Justiça entende ver essa situação? Simone, a justiça, a máquina judiciária, ela só pode ser movimentada se alguém a acionar. O que eu estou querendo dizer é que se o proprietário do terreno, se o poder público, seja lá quem for dono daquela área que foi ocupada, não requerer nada ao poder judiciário, nada será feito. Permite a moradia, então, nessas famílias? Não é que permite, que a justiça permite. Certamente, se o proprietário dessa área requerer ingressar com uma ação judicial pretendendo a reintegração de posse desse imóvel e provando que é proprietário ou possuidor desse imóvel, certamente a justiça irá deferir a reintegração. A gente sabe que há uma organização para que esse pessoal todo procure uma área, né? De repente, se houvesse uma política do município, os municípios tiverem um esforço maior para ver qual terreno poderia, então, estar desativado, que poderia realmente servir de moradia, atender essa demanda que é grande, e aí essa invasão ou essa ocupação acontecesse só depois de um estudo, isso poderia ser feito? Existe a possibilidade de ser feita uma regularização fundiária, inclusive existe lei federal para isso, onde os poderes públicos, eles têm a possibilidade de, aplicando aquela lei, criar políticas para criar habitação para essas pessoas mais carentes. Então existe sim essa possibilidade, obviamente precisa ter muito esforço político, precisa ter muito empenho
para que esses projetos, que certamente existem, sejam colocados realmente em prática. A gente vê que realmente é uma questão social, né? Sem dúvida. Agora, CDHU, as pessoas, uma outra realidade, porque elas estão à espera já daquela garantia de moradia que foi prometido. E aí, por exemplo, como a gente mostrou em São Roque, há 1 ano esperando essa obra terminar ou não. Essa ocupação, ela também passa a ser ilegal? O que poderia ser feito nesse caso? Também é dela exigir que algo seja resolvido com uma prontidão maior. Juridicamente falando, isso caracteriza um esbulho possessório. A pessoa que ocupa um imóvel que não lhe pertence está esbulhando uma propriedade de um terceiro. Agora, existe aquele ditado no direito: o direito de um acaba onde começa o do outro. Então, quando essa pessoa ocupa, né, esse imóvel que certamente será destinado a uma família que foi sorteada no programa, que preencheu determinados requisitos, para aquele programa social. Se outra pessoa ocupa esse imóvel, ela está tirando o direito de alguém que está legitimado para isso, né? Então acaba sendo também uma injustiça. Acaba demorando, né? Exato, mas não é culpa também daquela pessoa que está aguardando, né? Entendi. Então, como você disse, é realmente um problema social grave. Agora, a gente, para encerrar, assim, vendo tantas cidades da nossa região passando por esse problema, né? Porque é um problema, porque falta moradia. E as invasões parece que ficaram um pouco mais facilitadas. Eles não gostam que chame invasão, mas é uma ocupação que não foi liberada. É uma invasão. Agora, isso não mostra também um pouco que a justiça é falha, a terra de ninguém? O Brasil está sem justiça? Demora no Brasil mesmo, então eu vou lá, ocupo e pronto, acabou? Tem essa sensação, existe essa sensação no Brasil de que a justiça não funciona. Ela funciona, ela é um pouco lenta, sim, é verdade. Mas em casos como esses, em que a ocupação é recente, até menos de 1 ano e 1 dia, cabem medidas liminares, que são medidas rápidas. Então, existem meios de se combater isso. Bom, que fica então a responsabilidade aí aos municípios, né? Sem dúvida. Muito obrigada pela sua participação e orientação para a gente também. Eu que agradeço. O fim de semana deve ser de sol em toda a região. Sorocaba registra a mínima de 13 e a máxima de 21 graus. Confira agora como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Itupeva, as temperaturas variam entre 15 e 24 graus. Porangaba registra a mínima de 14 e máxima de 22. Mesmo a mínima prevista para Jundiaí. Em Itapetininga, a máxima não deve passar dos 19 graus. 2 homens roubaram um carro dos Correios hoje à tarde no centro de Várzea Paulista. Segundo a Guarda Municipal, eles chegaram a levar o veículo, mas abandonaram poucos metros do local. Os suspeitos conseguiram fugir sem levar nada. Quem é que não aprecia um cafezinho? Ele combina com um bom bate-papo, em alguns momentos para relaxar, enfim, cada um curte do seu jeito. Nós vamos saber agora como é o processo de produção deste grão em Itu. Ele é tão importante para o brasileiro que dá nome à primeira refeição do dia. O café sai direto da máquina para a mesa. Pode até ser com fumaça para esquentar nesse frio. Só de manhã com pingado, né, com leite, mas do resto é só puro. De manhã mesmo já é de lei, né, tomar um cafezinho. Tomar café não é lei, mas é hábito. O acompanhamento ideal para vários pratos: pão de queijo, sanduíche e pão na chapa. Parece que se eu não tomar de manhã, não sou ninguém durante o dia. Me dá dor de cabeça. Tem gente que fala que é coisa da gente, mas eu acho que não. Servir e tomar uma xícara é fácil. O desafio é produzi-lo. Esta fazenda em Itu tem 20 mil pés do tipo arábica e produz a variedade gourmet e também para indústrias. Um pé de café demora em média 5 anos para dar frutos de qualidade. Persistência tem que ter. Hoje, aqui na região de Itu, são poucas fazendas que ainda produzem café, né? Mesmo porque o custo da plantação é muito alta. A mão de obra é muito alta. A produção é trabalhosa e a falta de chuvas complica a vida dos agricultores. O café, ele exige água, né, na hora certa, principalmente na época da florada, na época da formação dos frutos. Hoje, esse ano, a gente sofreu muito com a seca, porque não chovia bem na hora de formar os frutos. Então, existem alguns frutos em que só formou uma parte dele. A produção também é cara e, por isso, a fazenda optou por explorar o turismo para faturar. Eu tive essa ideia já faz 18 anos,
para que as pessoas viessem conhecer a cadeia produtiva do café. Isso foi muito legal, eles têm a consciência da qualidade. Depois de colhido, o fruto passa pela abanação para a retirada de folhas e de impurezas. Depois de seco, é colocado nessa máquina, a tulha, que descasca o grão. Daqui ele vai direto para a saca de 60 quilos, com preço médio de R$ 450. Em seguida, uma amostra para avaliação das indústrias é separada. A última etapa é na torradora, onde ele é aquecido por 20 minutos e em seguida resfriado. A produção precisa ser grande para dar conta do consumo brasileiro. A gente tem sede de café. Segundo a Associação Brasileira da Indústria do Café, no ano passado o país consumiu mais de 1 bilhão de quilos de café torrado. Acredite, isso equivale a quase 5 quilos por habitante. Mesmo assim, não somos o país que mais consome bebida. Trata-se dos Estados Unidos. Perdemos nos números, mas vencemos no sabor. Lance é norte-americano, está no país há 50 anos e adora o café brasileiro. Tem gosto de café, tem sabor de café, tem aroma de café. O café americano não tem aroma, né? É bom um cafezinho, né? E olha, uma última notícia. Uma mulher morreu agora há pouco em um acidente na rodovia Lívio Tagliassá, aqui em São Roque. Segundo os bombeiros, ao fazer uma conversão, ela foi atingida por uma van. A mulher estava sem o cinto de segurança e foi arremessada para fora do veículo. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. O Noticidade termina aqui. Te espero amanhã no programa Acesso. Tenha uma excelente noite. Até lá.